Fala Hiro, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Esse é um vídeo que eu estou fazendo agora em pé. Eu vou fazer, na verdade, o máximo de vídeos que eu conseguir fazer de pé, porque me parece que eu consigo gravar mais vídeos para você. E eu acho que é isso que você quer, na verdade. E o tema de hoje, que eu acredito que vai te interessar demais, é como eu emagreci depois dos 40 anos. Sim, essa é uma verdade dura que eu tenho que te dizer. Não é que eu era acima do peso, não é. Mas, na verdade, a minha composição corporal, ela não era das melhores. É isso que eu quero te explicar a partir de agora. Então, bora pro vídeo. Eu preciso, na verdade, contar um pouquinho de como aconteceu esse processo, porque tudo iniciou na pandemia. Naquele momento onde houve o isolamento social, algumas coisas aconteceram que eu preciso te dizer. Primeiro, então, claro, além do isolamento, né, do lockdown, a gente não poderia sair de casa, enfim, inclusive naquela época eu lembro demais, nós ficamos cerca de 1 ano e 6 meses absolutamente sem sair de casa. O máximo que eu fazia era descer os 3 andares para ligar o carro para que a bateria não tivesse problema, mas fora isso a gente de fato não saiu de casa naquele momento. E uma das atividades que nós começamos a fazer com muito gosto e que dava muito prazer era comer. Olha só que interessante. Então passamos a assistir vídeos de culinária, né? O YouTube começou a bombar demais naquele momento. Muita gente ensinando coisas na internet e comer foi um hábito que a gente passou a ter naquele então. Inclusive aprendi a fazer diversos pratos baseados em massa, pizza. Então comer se passou a ser o nosso hobby daquele momento. E até aí tudo bem. E ao mesmo tempo, eu por acaso, na verdade, eu realizei uma bioimpedância, porque eu tenho essa balança, né, da marca Onron, que é uma marca japonesa, então tem essa balança até hoje. Fiz a bioimpedância que mostrou um resultado não muito animador. Naquele momento eu descobri que a minha gordura visceral era alta, embora o IMC, que é o índice de massa corporal, estivesse no seu normal, era 23,3, se eu não me engano, mas a gordura visceral não. Pelos parâmetros daquela balança estava em 7, e 7 é considerado alto. Então isso me trouxe assim um insight muito poderoso, né? E aqui você pode me ver como é que eu era naquela época, né? Tá escrito aí cerveja na minha barriga. De fato, aparentemente, em termos de índice de massa corporal, eu estava bem. O problema era a parte interna, que a gente não consegue verificar a olho nu, e eu por acaso descobri, então tive que tomar algumas decisões. Então quando eu digo como eu emagreci depois dos 40, naquela ocasião eu tinha 43, se eu não me engano, 43 anos. Como foi que eu emagreci então? Porque emagrecer não é necessariamente você perder peso, tá? Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, e eu quero que você entenda que emagrecer não significa perder peso, até porque esse parâmetro, que é o índice de massa corporal, ele pode ser inadequado para certos perfis de pessoas, por exemplo, os halterofilistas, pessoas que trabalham com hipertrofia, provavelmente vão ter um IMC elevado, só que não é de gordura, ele tem o IMC elevado graças à massa muscular, músculo, né? Massa magra. Então, um parâmetro que a gente precisa analisar seria a gordura, o músculo propriamente dito, que eu acabei de dizer, e um parâmetro que é mais ou menos invisível, né, que é a gordura visceral, e eu vou te explicar por que ele é considerado invisível nessa imagem. Veja, quando a gente fala de gordura subcutânea, aqui no Ceará a gente chama bucho. Então aquela pessoa de bucho grande geralmente é motivada por essa gordura mais superficial, né, ou seja, que está mais próximo da pele. Mas mesmo uma pessoa que não tem aparentemente esse bucho, ele pode sim ter o que a gente chama de gordura visceral aumentada. Gordura visceral vem do termo víscera e está correto, né? Isso é uma forma de você associar o termo. É uma gordura que está por trás, é o que está próximo ali, envolvendo intestino, pâncreas, fígado, mais ou menos naquela região. E qual é a importância de você entender se tem ou não gordura visceral aumentada? Porque quando ela está aumentada, ela tem uma relação muito próxima com a ocorrência de doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, pressão alta, tem relação com diabetes tipo 2, pessoas que têm gordura visceral
aumentada tem o maior risco de desenvolver diabetes, junto com a síndrome metabólica, que é justamente esse aumento de peso, aumento dos níveis de colesterol, a presença de diabetes ou daquela condição que a gente chama de risco aumentado para diabetes. Pressão alta, como eu já comentei, dislipidemia, que seria a história do colesterol alto, ele está muito associado à inflamação sistêmica, né? O nosso corpo ele passa a envelhecer muito mais rápido quando você tem essa gordura aumentada, porque os processos inflamatórios estão relacionados a envelhecimento precoce. Risco aumentado para câncer. Eu tive um conhecido que, inclusive, se negava a fazer a bioimpedância, mesmo que eu ia fazer gratuitamente para aquela pessoa. Parece-me que ela já sabia que algo bom não ia aparecer naquele resultado, e por infelicidade ele faleceu algum tempo depois de câncer, olha só, né, de câncer de intestino. Então isso é uma realidade que a gente tenta evitar a todo tempo com as pessoas que a gente conhece. Problemas hepáticos, né, ou seja, óbvio que a gordura visceral ela não tem necessariamente uma relação com gordura no fígado, mas quando ele está aumentado, sim, pode influenciar nessa ocorrência. Então, fígado gorduroso em níveis mais elevados pode representar o problema. Embora o processo de envelhecimento ele já traga uma certa mudança no fígado que faz com que ele se torne gorduroso de forma fisiológica. Não é desse caso que eu estou falando. Eu estou mencionando aqueles casos onde a gordura no fígado que nós chamamos de esteatose hepática chega ali ao nível 2, nível 3, e que certamente isso sim pode trazer problemas futuros, inclusive cirrose, né? Cirrose hepática. Então, vamos lá, vou te explicar aqui 4 mudanças que eu fiz que foram extremamente importantes para que eu pudesse chegar na composição corporal que eu tenho hoje, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz uma mensuração há pouquíssimo tempo, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, é 2024, tem mais ou menos uma semana que eu gravei, a minha gordura visceral estava em 5, ou seja, já é considerado normal. Então, claro que se eu chegar em 4 vai ser melhor ainda, estou trabalhando para isso, mas mais do que isso, a minha gordura total, ela diminuiu de 30 e tantos por cento, não me recordo bem ao certo, para 14%. Então, houve uma redução muito grande da gordura subcutânea, da gordura total, não só da visceral. Houve um aumento da minha musculatura e também uma redução da idade biológica, que naquele então girava em torno de 25 anos e aí caiu para 18. A idade biológica ou metabólica é mais ou menos assim, é como se meu corpo funcionasse como um indivíduo de 18 anos. Essa que é a interpretação, tá? Então, quais foram as 4 mudanças importantes que eu fiz para chegar no nível em que eu tô? Primeiro, bicicleta. A gente tinha uma bicicleta ergométrica que literalmente ela ficava servindo apenas como um cabide. Eu sei que você também conhece pessoas ou que você pode até ser essa pessoa que tem um equipamento de atividade física em casa que serve para qualquer outra coisa menos para exercício físico. E eu tinha essa bicicleta em casa servindo literalmente como um cabide. Primeira coisa que eu fiz, peguei essa bicicleta e botei ela para funcionar. Só que não foi com o intuito de fazer atividade física, porque eu nunca gostei de fazer atividade física nesse sentido. Por isso que eu não frequento academia. E não tá errado quem frequenta, só tô dizendo que é o meu perfil, não gosto de academia. E por isso eu não vou. E a bicicleta lá que eu tinha comprado e que já não estava servindo para esse propósito, voltou a funcionar, mas porque eu modifiquei o objetivo. O meu objetivo não era fazer exercício, o meu objetivo era estudar. Então eu usava a bicicleta, eu colocava meu tablet ali na frente para eu poder ouvir, para eu poder ver videoaulas e aprender algo diferente, algo novo naquele período. E isso me fazia pedalar mais. Então se uma aula durava 40 minutos, eu pedalava durante 40 minutos, certo? Então isso era um ponto importante e eu quero que você entenda. Atividade física, quase diariamente. Outra coisa que também, no meu entender hoje, sobre nutrição, que me ajudou bastante, foi reduzir drasticamente arroz e massa. Se você prestar atenção na minha dieta, que eu posto geralmente lá no Instagram, nos stories, não tem arroz no meu prato. Eu não como arroz de forma regular. Posso comer eventualmente, porque a gente recebe pessoas no final de semana, porque a gente é convidado para festas. Não tem como eu fugir disso, eu vou comer. Mas na minha rotina, eu não como arroz. E massa também perto do zero. E aí eu substituo essa necessidade de carboidratos por carboidratos complexos, principalmente ali o girimum, a batata, e nem é em grande quantidade, tá? Então eu faço a ingestão de carboidratos dessa forma e aumentei também drasticamente o consumo de salada, justamente para manter essa minha saciedade. Então isso foi um ponto, tá? Existem alguns detalhes da parte mais dietética também que eu posso comentar depois, mas esse foi o ponto chave, tá? Outra coisa,
passei a tomar mais água, porque a gente acaba adquirindo um hábito ruim ao longo da vida de que você só toma água quando tem sede. E é interessante que durante o exercício físico, isso, claro, gerava sede, mas fora da atividade física, passei a tomar mais água até para não confundir aquela fome pela sede, porque veja, eu estava saindo de um hábito de comer muito, de comer com uma certa frequência, para um novo hábito onde eu ia comer menos ao longo do dia. Então, eu precisava me ajudar em relação a isso. Então, tomar água também me fez seguir essa nova rotina. E outra coisa que eu sou verdadeiramente grato foi o uso regular da suplementação. Ah, doutor Hiroki, mas você tinha aí alguma deficiência de vitamina? Não, não era esse o caso. Mas fazer uso de suplemento me fazia me manter no meu foco. Então, por exemplo, usar suplementação de colágeno. Eu sempre tive dores no joelho esquerdo por conta de praticar vôlei na minha juventude e tudo, e o meu joelho esquerdo ele não é tão bom. Então, passei a usar suplementação para quê? Para eu poder conseguir fazer a bicicleta. Então, usar colágeno tipo 2, usar metilsulfonilmetano, posso até explicar sobre isso em um outro vídeo, coloca aí nos comentários se você acha que é interessante. Aliás, se você chegou até aqui, talvez você possa agora se inscrever no canal, né? Porque ninguém fica num vídeo que na gravação bruta está em 13 minutos. Eu acredito que deve estar em 10 mais ou menos. Então, se você chegou até aqui é porque você gosta desse conteúdo, considere se inscrever. E pode até compartilhar com aquela pessoa que tem ou que está tendo dificuldade, né, para atingir o peso ideal para ela. Mas voltando para cá, o uso de suplementação, ele de fato fez uma diferença muito grande. Não só para mim, mas porque eu servi de espelho, de exemplo para milhares de pessoas que também estavam naquele mesmo grupo de desafio que eu promovo até hoje, inclusive. Né? Se você tiver interesse de conhecer ou de saber um pouco mais sobre esse grupo de desafio, eu vou deixar, sei lá, um link na descrição para você acessar. Enfim, vou criar uma forma de você ter acesso, tá? E sobre suplementação, principalmente se você tem 40 anos ou mais, tá? Parece que meu público gira em torno disso, eu não tenho muita certeza, inclusive você pode até dizer qual é a sua idade para eu poder entender para quem eu estou conversando, com quem eu estou conversando, mas se você tem interesse em suplementar, fazer suplementação de forma assertiva, vou deixar no link da descrição também um e-book que eu escrevi, que é o Suplementos 40+, né? Uma estratégia para quem passou dos 40, porque aí sim a necessidade de micronutrientes começa a ser mais evidente nessa faixa etária, ok? Então deixa eu te mostrar aqui, né? Vou te mostrar rapidinho. Esse era antes da esquerda, né? Escrito cerveja no bucho, e depois, já por volta ali, no começo desse ano, 2024, final de 2023, eu fiz essa foto, né? Para te mostrar o quanto eu mudei, né? E sempre lembrando assim, né? Eu vou até tirar logo, porque minha esposa nem gosta de ficar postando aí fotos, né? Me mostrando a minha barriga, então eu vou tirar logo, né? Se você quiser, você volta e dá o pause aí para ver. Então, meu foco nem foi alcançar essa estrutura corporal, verdadeiramente falando, porque esse é um objetivo que é muito falho, né? Quem fazer mudança de hábito para ter uma saúde incrível provavelmente vai falhar, porque esse objetivo ele é distante. Veja, eu estou há 4 anos fazendo isso. Se o meu foco fosse ter esse corpo, eu já teria desistido. Meu foco sempre foi outro. Eu ressignifiquei e encontrei um outro objetivo. Meu objetivo hoje é aprender durante o exercício físico, enquanto eu pedalo. Inclusive hoje eu já fiz a atividade física antes de gravar esse vídeo. Meu objetivo é me servir de inspiração para outras pessoas que estão lá no grupo de desafio e querem desesperadamente encontrar uma força para alcançar o seu objetivo, seja diminuir peso, seja ter mais força, seja ter mais foco e concentração, enfim, você quer de fato alcançar esses objetivos, mude um pouco a sua intenção, beleza? Então eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te agregado, e é isso, né? Vida modo 1x, mais intenção e menos pressa.